Ai de mim, míseros restos, tem que ter um gemido grego para começar provocações. 10 anos no ar, olha lá, 10 anos no ar. E depois dizem que somos os provocadores. Não, nós somos os provocados, todos nós. Vejam, por exemplo, que numa cidade que já esteve nas mãos do ademarismo, do janismo e do malufismo, só um prefeito foi condenado pela justiça a devolver dinheiro aos cofres públicos. Roubo? Não. Desrespeito à Constituição. E quem era esse prefeito? Era uma mulher migrante nordestina. Parece que saiu do poder mais pobre do que entrou. Teve seus únicos bens penhorados, um carro velho e um apartamento de 80 metros quadrados. E com a ajuda de amigos, conseguiu pagar a dívida 21 anos depois. O tempo mostrou que eu estava errado, disse arrependido um dos seus acusadores. E quem é ela? Ninguém menos que Luísa Erundina. Luísa Erundina, conte para nós a história da dívida que você teve que pagar. Você de um lado e quem exatamente do outro lado? Olha, estavam do outro lado os meus adversários políticos, inconformados de ter no governo da cidade exatamente isso que você lembrou, uma nordestina, uma mulher do povo, né, pobre, sem tradição política e confundida inclusive com os favelados, porque como assistente social, como vereadora, deputada estadual, nós tivemos uma militância muito próxima da população mais pobre, da periferia, que obrigada essa população a ocupar os espaços vazios da cidade, porque não tinha onde viver, morar. Então, os paulistanos, quatrocentões, ficaram muito revoltados. Que essa mulher pudesse ter ganho, inclusive, da elite política desse país, né? Os coronéis da política paulistana. E então, inconformados, a primeira atitude da prefeita, no começo do governo, de reconhecer a legitimidade de uma greve dos trabalhadores, no momento em que o país tinha uma inflação de mais de 80%, né, arroxo salarial, desemprego em massa, e os trabalhadores reclamavam dessa política, queriam que essa política mudasse, e a prefeita de São Paulo, né, entendendo que todo governo tem que ter lado, tem que ter posição, e toda a nossa vida foi claramente a serviço da luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, e um ato de governo, não foi só de Luísa Erundina, né, em reconhecimento à legitimidade daquele movimento. E, numa certa medida, ter se comportado em relação ao transporte da cidade, de modo a não ter punido os trabalhadores, perseguido os trabalhadores, impedido que os trabalhadores públicos dos transportes aderissem àquela paralisação. Foi por isso que eu fui exatamente... Foi uma grande provocação para eles. Sem dúvida nenhuma. Agora, a ação popular movida contra você foi movida pelo povo? Foi por um popular, aliás, por um cidadão que moveu uma ação popular contra a prefeita, dizendo que a prefeita teria aplicado, desviado o recurso público para uma finalidade que, segundo essa pessoa, não seria de interesse da cidade. Essa coisa tão limpa que você é, tão clara quando você fala as coisas, que a gente fica assim, meu Deus do céu, como é que foi? Você deve ter sofrido tanto, mas eu quero perguntar coisas assim, quem é que pagou a dívida? Olha, depois de 21 anos, é uma dívida que foi se corrigindo no curso desses anos todos, e houve fases de inflação muito alta, e essa inflação recai todo dia sobre qualquer dívida pública. E eu perdi na justiça, nas 3 instâncias, e essa dívida foi se acumulando, foi se multiplicando, e chegou a 352 mil, e que mesmo depois da condenação de que eu teria de pagar essa dívida, ela continua se reajustando todo dia, hoje já está em 363 mil, que evidentemente espero que tenha parado de crescer, porque nós já fizemos a transferência dessa importância que o povo me ajudou a juntar para poder pagar essa dívida. Eu ainda quero fazer um espetáculo chamado Corrupção no Palácio da Justiça.
Essa palavra justiça é tão terrível, não? Ah, Essa palavra realmente ela não justiça existe. tão duvidosa, ela é tão... Eu tenho um autor chamado Dürrenmatt que escreveu um livro chamado Justiça. É um livro que eu vou te emprestar para ler. Ah, eu quero. É uma coisa fantástica. Como é que é a sua convivência hoje com os que te acusaram? Muito boa essa convivência. Sabe por quê, Abujamra? Eles agora começam a fazer autocrítica. Não chega a fazer em público. Mas, por exemplo, o presidente do Tribunal de Contas do município, que foi um dos maiores adversários do nosso governo, né, nos perseguindo, nos criando dificuldades, né, colocando dúvidas sobre o desempenho da prefeita e do governo, me fez uma carta de 2 laudas, né, Paulo Planeboar, que inclusive era um homem ligado ao esporte, ele era o presidente do tribunal quando eu prefeita e criou 1000 dificuldades. Prefeita de São Paulo, eleita em 1989, você não teve tudo para ser um dia a sucessora de Lula? Acho que em tese sim, né, Abujamra? Mas eu sou mulher, sou nordestina, né, sou de origem pobre. A Dilma né? é um homem? As coisas mudaram nesse tempo, né? As coisas mudaram nesse tempo. Porque os partidos, Abu, eles não têm coerência entre os seus discursos e os seus programas, né? Que dizem que trata todo mundo igual, luta por igualdade de direitos, e não é verdade. Há uma discriminação muito clara, permanente, né, contra as mulheres, os negros, os diferentes, né, nesses partidos, inclusive aqueles que se dizem de esquerda, socialistas, e não é verdade. Não mesmo são partidos... depois do Barack Obama? Mesmo depois, mesmo depois. É evidente que não basta só ser negro para mudar o quadro da política tradicional, nem só ser mulher para mudar o quadro de uma política que discrimina, e machista, patriarcal, autoritária. Então é preciso mudar a cultura política. Luiz Erundina, filiada ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Quantos socialistas tem no PSB? Muito poucos, viu, Abujamra? Porque ser socialista é mais do que pregar um modelo de Estado, um modelo de economia, ou um modelo de organização da sociedade. Ser socialista é ter uma vida baseada em princípios socialistas, de solidariedade, né, de luta por justiça, por igualdade de direitos, contra todo tipo de discriminação e lutar por direitos iguais de homens e mulheres, negros e brancos, nos espaços de poder. Foi boa para a educação, acredito, na época. Eu era muito jovem, mas na época acredito que para a educação ela era boa. Eu acho, não sei, mas eu acho que tem gente que merecia muito mais do que ela, ser condenada mais do que ela. Que eu não sei, não conheço ela pessoalmente, mas eu tenho certeza que tem gente pior do que ela. Os pobres acabam sofrendo, né? E os ricos acabam se sobressaindo, né? Quem tem dinheiro manda nesse mundo. Infelizmente, esse que é o grande problema do Brasil. Eu digo, só faltava ser negra. Mas e eu digo, Abujamra, com muita negros. verdade. Como é que são as suas relações com a base do PT, que é seu antigo partido? Excelente. Inclusive, grande parte dessa base me ajudou a pagar a dívida. Né? A Central Única dos Trabalhadores, o próprio PT da cidade de São Paulo, além de partidos como o PSDB, quer dizer, uma campanha plural, né, multipartidária. O que era o PT há 20 anos e o que ele é hoje? Ah, não tem termo de comparação. Você tem pessoas que continuam fiéis àqueles compromissos originais, aquele sonho que nos mobilizou a muitos de nós, jovens na época, e que continuamos sonhando, né, por uma nação, uma sociedade de fato justa, socialista. Quando você devia saber que sonho não deve passar de uma noite. Não, eu acho que o sonho tem que ser permanente. Né? Há 15 anos você disse, as coisas mudaram, não sou mais xiita. E hoje, o que mais você deixou de ser? Olha, intransigente, estreita, partidarista,
a convivência democrática, humana, ela tem que ser plural, tolerante, não excluir ninguém, mesmo você fiel aos teus projetos, à tua visão de mundo e o teu sonho de um tipo de sociedade que não chegamos lá ainda. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? É exatamente porque há uma parede entre, provavelmente, não só a minha pessoa, mas outras com as características minhas, e outras como os negros, os idosos, os portadores de deficiência, os homossexuais, enfim, os que optam por ser diferentes ou se colocam como sendo elas mesmas numa sociedade que é intolerante, preconceituosa, discriminatória. Essa carga de aspectos e traços da minha condição pessoal não é que explica nem que justifica, mas que indica por que há tanto preconceito. Olha, Bujan e ouvintes do Provocações, eu na época, e muito pouco tempo atrás, ainda recebia cartas com fezes, né, exatamente com desaforo, dizendo volta para o Nordeste, volta para a tua terra, volta de onde você veio, o que você está fazendo aqui. Então, isso não me humilha, nem me desanima, nem me desestimula. Pelo contrário, eu tenho dito, olha, só faltava eu ser negra para completar esse quadro de preconceito. Mulher nordestina, de esquerda, socialista, né, solteira. Então, isso, eu digo, só faltava eu ser negra. Mas e eu digo, Abujan, com muita verdade. Luísa, nós somos negros. Mas eu queria ter pele negra, porque seria mais um motivo para eu lutar. Você é uma negra suíça. Olha aqui, quem é o seu candidato ao governo de São Paulo? Ciro Gomes, do PSB? Não, não é ele, nem ainda tem o candidato, porque o meu partido não definiu ainda, ele ainda não se definiu. Ele fala ser candidato a presidente da República e, ao mesmo tempo, pode vir a ser candidato a governador de São Paulo. Eu sou membro da direção nacional, eu sou uma das deputadas desse partido, eu sou uma militante, a meu ver, que tem uma responsabilidade não só por São Paulo, mas pelo país. E, lamentavelmente, não participo dessas discussões, nem mesmo no âmbito de São Paulo. Isso não tem importância. Se o partido se define por um candidato ou uma candidata, estarei Mas você atuará no apoiando. partido para o candidato? Ah, sim, é evidente. No momento em que o partido estiver discutindo democraticamente quem será o nosso candidato, espero que eu tenha espaço para discutir essa questão. Você já pensou em se candidatar ao governo da Paraíba? Olha, eu sou tentada a isso e provocada cada vez que eu vou à Paraíba. É mesmo? Mas não teria chance nenhuma. Porque a política da Paraíba é pior do que a política que nós fazemos aqui. Né? A militância do PSB, em algum momento, lhe dá saudade do PT? Algumas vezes sim, né? Aquele PT de 30 anos atrás, né, que discutia política, né, que ia até a periferia da cidade, aos militantes mais simples, né, para formá-los politicamente, para ajudá-los a se organizar em torno das suas lutas e das suas bandeiras. Lamentavelmente isso não existe mais em nenhum partido. Os partidos políticos estão esvaziados e a mídia está ocupando o espaço deles, concorda? Sem dúvida nenhuma, e a mídia precisa também ser democratizada, né? E aí tem toda uma campanha, porque estaria havendo ameaça à liberdade de expressão. Quem lutou pela liberdade de expressão foram exatamente esses que lutam hoje pela democratização dos meios de comunicação, pela democratização da mídia. Mas quem começa a ocupar os partidos com legitimidade são os movimentos sociais, os movimentos populares. O MST, por exemplo, é uma expressão da sociedade civil, um segmento dela que se organiza e luta por bandeiras que já deveriam ter sido atendidas há muito tempo, que é uma reforma agrária, né, estrutural e Desde capaz que nós éramos desse tamanho. Exatamente, e não se fez até hoje. No seu tempo, culpava-se a prefeitura pelas enchentes? Claro, nos primeiros dias do meu governo, houve uma enorme enchente, eu tive a falta de sorte, né, dos 4 anos de governo foi com muita chuva e com muita enchente. Chuva derruba prefeito, né? E outra coisa, Abjan, é como se só fosse no meu governo se tivesse havido chuva, enchente, problemas. É como se todos os problemas de São Paulo tivessem começado no dia 1º de janeiro de 89, que foi o início do nosso governo. Porque grande parte não se conformou até hoje que eu tivesse sido eleita prefeita de São Paulo. Rios que transbordam, a cidade inteira alagada. Tem culpa? Quem tem culpa?
de governos, diferentes governos, não só da cidade, de governo federal, de governos estaduais e de governos da região metropolitana. Não é um problema da capital, é um problema da região metropolitana. É um problema de políticas públicas para evitar que populações pobres ocupem os espaços das águas, que é o que os desabamentos dos morros, a poluição dos córregos, tudo isso se deve à falta de uma política urbana que supõe recursos fabulosos, que extrapola a capacidade financeira e de investimento de um município. Isso precisa ser assumido pelo país como um todo, os governos dos 3 níveis, porque São Paulo responde por quase 30% da geração do produto bruto desse país. Por que não a mulher no poder? Não é verdade? Se você tem capacidade, por que tem que ser o homem? Quanto a mulher tem capacidade, não é vantagem uma mulher no poder. Rapaz, eu nem sei quem é essa mulher, viu? Falar a verdade. Conheço ela não. Você continua achando que Marta Suplicy tem dificuldade para entender o povão? Você continua achando que Marta Suplicy tem dificuldade para entender o povão? É evidente, é uma questão de classe. Por mais que haja boa vontade, sensibilidade e querer se aproximar e representar aqueles que são de outra classe, a dificuldade é muito grande, porque você não viveu os problemas da fome, de morar em favela, de viver misturado com o esgoto, de não ter garantido uma escola de qualidade próximo de casa para seu filho. Viver no Nordeste. Viver no Nordeste, migrar por conta da seca. Agora, nordestino, filho de pobre que não morre antes de 1 ano, tem vida longa mesmo? A prova disso sou eu, e outros irmãos meus morreram crianças de subnutrição. A cada seca meu pai carregava a gente para algum lugar desse país. E não é fácil migrar nas condições em que o nordestino migra. Ser Luiz Erundina é ser solitária? Muito solitária. Por quê? Porque eu sou mulher e eu sou mulher que ousei disputar o poder com os homens. Chegou alguma vez a se apaixonar por alguém? É evidente. Quem não se apaixona na vida não viveu. Oh, meu Deus do céu, não quero saber. Não provoca. Você lê muito? Você lê muito? Dentro das condições que eu tenho, eu procuro. É um dos meus hobbies, é ler. Eu gosto muito de ler. O que pesa mais em sua cabeça? A consciência ou as recordações? A consciência, do ponto de vista daquilo que a minha consciência exige. Onde e quando você gostaria de ter vivido? Onde eu nasci mesmo. Alguma saudade da infância em Uiraúna, Paraíba? Não, mais tristeza do sofrimento de como criança compartilhar com os adultos a dor de ter que migrar nas condições em que E que está igual até hoje. Igualzinho até hoje. O que resta em você da menina Luiz Erundina? É ser sonhadora, acreditar no futuro, acreditar apesar de tudo, ter fé na vida, no futuro. Você é religiosa? Sou. Com quem acha que você vai encontrar depois da morte, além de um enorme e silencioso nada? Eu não penso assim. Eu acredito na transcendência do ser humano. Não é lógico, Abujamra, que mesmo que se viva 80, 90 anos, se justifique tanto sentido da vida, o mistério da vida, simplesmente por essa vida de 80, 90 anos. Vai ter uma transcendência, não da forma como nos mostraram, nos ensinaram, as religiões tentam passar uma imagem falsa, não lógica, e nós temos que ter uma fé lógica, porque Deus nos fez inteligentes, capazes de entender as coisas, com base numa racionalidade que é uma das características, uma das marcas do ser humano. Me diga uma coisa, você prefere o risco ou o não risco? O risco. É isso que me emula, me dá sentido à minha vida.
Vou fazer uma pergunta simples para você agora, muito simples. O que é a vida? A vida é você ser desafiado a criar um sentido para ela. A vida é isso. Você não acha que a vida é uma causa perdida? Absolutamente, ao contrário. Ela, a razão de ser, dá sentido aos milênios que a história, né, através dos milênios que a história se constrói, é o que dá sentido a essa vida. E esses poetas que dizem que a vida, branco ou tinta, é a mesma, é para vomitar? Não, isso não. Tá bom. Então, Erundina, digamos que um dia... É para curtir. Opa. Acho que 80, 90 anos é muito pouco tempo para curtir a vida. Diga uma coisa para mim. Digamos que em um determinado momento da vida você quis falar alguma coisa que não conseguiu. Esse programa é o programa de maior liberdade do Brasil. Aqui se pode falar qualquer coisa que é fantástico, que eles deixam. Deve ter alguma espada em cima da cabeça da gente, mas não caiu ainda. Então eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse tudo que você gostaria para terminar o programa. Eu queria falar para os partidos políticos, para os dirigentes desses partidos, que eles não são verdadeiros quando afirmam e escrevem nos seus programas de que eles lutam e defendem o direito de homens e mulheres, de brancos e negros, na vida política e na disputa de poder e de ocupação de espaço de poder em nosso país. Eles são mentirosos. Bom, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, entendeu? Dá um abraço aqui. Ode aos herdeiros políticos. Ganham aos 14 anos a primeira gravata, com as cores do partido que melhor os ilude. Aos 15, seguem a caravana. Aplaudem conforme o senho das chefias. São chamados anos de formação. Aí, aprendem a compor o gesto, a interpretar humores, a mentir honestamente. Aprendem a leveza das palavras, a escolher o vinho, a espumar de sorriso nos dentes. Aprendem o sim e o não mais oportunos. Aos 20 anos, já conhecem pelo cheiro o carisma de uns, a menos-valia de outros, enquanto prosseguem vagos estudos de direito ou economia. Estão de olho nos primeiros cargos. É preciso minar, desminar, intrigar, reunir. Só os piores conseguem ultrapassar essa fase. Há então os que vão para os municípios, os que preferem os organismos públicos. Tudo depende de um golpe de vista ou dos patrocínios à disposição. É bem o momento de integrar as listas de elegíveis, pondo sempre a baixeza acima de tudo. A partir do parlamento, tudo pode acontecer. Diretor de empresa pública, coordenador de campanha, assessor de ministro, diretor executivo, presidente da Caixa, embaixador na PQP. Mais à frente, para coroar a carreira, o golden share de uma cadeira ao pôr do sol. No final, para os mais obstinados, pode haver nome de rua, com ou sem estátuas, flores de panegírico, fanfarras e formol.